Hoje é um programa bem especial porque eu tô pela primeira vez falando aqui com o pessoal que também é produtor de conteúdo, né? Que é o pessoal do Perdidos na Paralaxe. A Débora Fofano, o Fred Costa, eles se engajam nessas internets para produzir conteúdo relacionando, né, melhor, entretenimento e filosofia e outras áreas aí do conhecimento aí de uma maneira muito bacana aí e tal. A Débora, Débora, eu não sei, cara, qual que é a sua área de campo de estudo, na verdade. Eu sei que você estuda, conheci você estudando Zizek, mas eu não sei o que você realmente estuda academicamente falando, né? E o Fred, eu também não sei também nesse sentido, porque o Fred, até porque eu conversei bem menos, tive mais contato com você lá no curso do Zizek. Se você quiser falar pra gente aí um pouco de vocês falarem um pouquinho sobre vocês e tal, pra gente pegar e depois a gente entrar no assunto aqui que a gente escolheu. Massa. Bom, então é isso, a gente é Perdido na Paralaxe, né? Esse podcast aí que a gente tem junto, mas eu faço alguns outros trabalhos nas redes sociais, no Instagram do Filósofa, ponto de interrogação, aonde eu desenvolvo pesquisa e estudo bastante a filosofia das mulheres, né? E aí já entra nessa questão da minha área, propriamente dita assim, que é a filosofia política, né? Eu estudo filosofia política, por isso também Zizek, e pensar, né, qual é o papel da mulher aí na sociedade, século XXI, e por que durante séculos, por exemplo, a gente não escuta falar de filósofas, não conhece tanto a postura das mulheres intelectuais. Aí tento problematizar isso do ponto de vista do gênero, mas inserido numa problemática política também, né? E aí essa é a minha área de pesquisa, é filosofia social, filosofia política. E aí acabo entendendo que tudo é esse amplo sentido da política, tudo é político, né? A gente está sempre se posicionando de alguma forma na sociedade e isso é política. Bem legal mesmo. E você, Fred, conta um pouco mais sobre o que você estuda e também sobre os outros. Você parece que tem algumas similaridades comigo. Você é um generalista, um multi-homem de muitos talentos. Então conte um pouco mais pra gente sobre esses talentos, Fred. Não, é aquela coisa, eu faço várias coisas, todas elas eu faço mal, né? Eu também tenho esse dilema também no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, eu sou Fred Costa, músico, fotógrafo, sou graduado em filosofia por algum motivo, sou mestre em sociologia por algum outro motivo também que eu desconheço. E sou a mão direita aqui da Débora nos projetos dela e também host do Perdidos na Paralaxe, que é o que interessa aqui hoje, que é o nosso podcast que atravessa filosofia com cultura pop com filosofia, e que a gente vem desenvolvendo esses papos quinzenais há quase um ano, vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano, né? Então já tivemos vários programas aí interligando música, séries, tudo isso a gente tentando caçar filosofia para mostrar às pessoas e discutir com as pessoas que, para onde quer que a gente olhe, a gente consegue dialogar com filosofia, ainda mais nesses tempos tão difíceis de conhecimento que as pessoas, enfim, acham que filosofia é uma besteira. Eu vou te falar assim, eu tava precisando responder essa questão, porque assim, o pessoal lá da Metodista, é até bom pra gente fazer uma divulgação aqui, antes da gente estar entrando no nosso assunto. O pessoal da filosofia, da Metodista, lá, o Pascoal, o coordenador da filosofia, ele quer fazer um encontro de filosofia na semana que vem, onde que ele queria colocar para debate essa questão da cultura pop e da filosofia, sobre você falar sobre filmes, sobre séries, falar sobre a produção cultural do momento e juntar isso com filosofia. E aí, quando o Pascoal fez essa proposta aí para mim, para estar indo lá falando, eu fiquei, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente ficou no bate-papo lá, no grupo lá, antes de pegar e estar começando cada um a desenvolver seus textos, foi responder, poxa, por que juntar isso, né? Por que você colocar a filosofia para discutir a cultura pop, esse tipo de coisa? É óbvio que, vamos dizer assim, isso é uma pergunta que, para quem é filósofo, o Milan Jenkins, deixa eu mandar um abraço pro Milan. O Milan tá aqui com a gente lá, assistindo a gente lá no Twitch. Obrigado, Milan, pela presença. E aí, vamos dizer assim, o que acontece?
Milanjenko, né, na verdade, para pegar aquele que falou a pronúncia correta do J. Não. E aí o que acontece? Isso é um negócio meio batido, né? Porque ao longo da história a filosofia ela sempre discutiu essas questões estéticas e de produção cultural, né? Principalmente aí ao longo do século XX, né? Você tem toda a escola de Frankfurt, tipo assim, toda a escola de Frankfurt aí que discutiu, você tem vários estetas também que discutiram isso aí ao longo da história, não é uma novidade, mas para o grande público não é comum, né? Você pensar assim, a filosofia discutindo esses assuntos, discutindo produção cultural, discutindo filmes, discutindo pinturas, esculturas e todas essas coisas, né? As pessoas elas não têm essa noção. E aí, antes de eu falar das coisas que eu comecei a encostar, quando eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesmo, eu queria que vocês falassem, né? Por que vocês começaram a buscar essa discussão com o Perdidos na Paralaxe? E o que motivou? Quando que deu esse estalo em vocês? A gente estava entediado e... Cara, eu pessoalmente sou muito fã da plataforma podcast, né? Gosto muito há muitos anos escuto. E eu falo besteira há muitos anos também, né? Eu tenho que ficar voltando aqui. Volta pra cá. Então, eu queria muito começar a fazer análises um pouco mais aprofundadas de coisas que, né, na internet a gente não vê tanto, assim, né? A gente vê as pessoas discutindo, dizendo que gostou, que não gostou nas coisas que vem assistindo, mas não trazem uma reflexão mais profunda sobre as coisas, né? E o estalo foi esse. Então, por que a gente não... A Débora foi que eu queria fazer um podcast que eu falasse de filosofia. E a gente juntou todas as ideias e começou a procurar um formato, né? Começou a procurar uma forma de tentar fazer isso, passar para as pessoas isso, uma forma que elas se identificassem, mas que se aproximasse daquilo que elas conseguem captar, né? Porque quando a gente fala, é uma coisa de filosofia, as pessoas não vão ter o menor interesse. Então a gente divulga o podcast, é um podcast de cultura pop. Porém, a gente trata filosofia nele, né? Sim. Eu acho que o problema principalmente é esse. Você, tanta gente que é da nossa convivência, da nossa famosa bolha, tá acostumado a ouvir falar de filosofia. Então, pra gente é um papo comum, é um papo simples, é um papo que a gente está tendenciosamente interessado. Mas, por exemplo, se eu for conversar com pessoas que não são da minha área, elas não estão assim tão interessadas em saber de filosofia. Só que, eu acho que seria relevante para a sociedade toda saber um pouco de filosofia. E, na verdade, é mostrar para as pessoas que elas sabem de filosofia, só que elas não sabiam que sabiam, né? Mais ou menos o inverso do Sócrates. Sabe? Eu concordo. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu lembro muito que... Eu gostei muito da série me fugiu. Agora, a série doida lá de vários universos paralelos, Dark. Por exemplo, eu gosto muito de Dark. Aí ano passado, quando saiu a última temporada, a gente conversava com a galera, todo mundo, Dark é massa. Aí eu ficava, e tem esse elemento aqui que é extremamente filosófico, tem essa questão transcendente, tem essa questão dos atravessamentos. Aí ficava mostrando isso que não era claro para as pessoas. E aí foi muito esse pontapé pro Perdidos na Paralaxe, pensar assim, tá aí uma série que é massa, a galera não vê o que tem de filosófico nela, por que a gente não faz uma série para abordar o que tem de filosófico nas coisas da cultura pop? Então, assim, não é um programa de filosofia que a gente vai ali dar aulinha, a gente quer que outras pessoas de outras áreas, principalmente, não necessariamente da filosofia, a gente quer ultrapassar a filosofia. Tanto é que, assim, a minha mãe escuta, a minha mãe e a mãe de uma amiga minha são grandes termômetros de tipo assim, e aí, você entendeu? Você gostou? Tá entendendo? Porque a gente quer chegar para todas as pessoas, que todo mundo consiga, em algum sentido, capturar. E eu fico pensando que, poxa,
a gente erra muito, né, academicamente nesse sentido, porque a gente fica encastelado, falando ali para os nossos, colocando a filosofia como essa coisa intangível, difícil, sabe? E eu acho que quando a gente não consegue falar de maneira simples, mesmo o mais difícil, e aí a questão é pesada porque não é simplificar a filosofia, não tem como simplificar, mas a gente tem que falar de maneira acessível, né? Então essa é a grande coisa. Então se você está assistindo uma série como esse final de semana, a gente estava assistindo Loki. E tá aí boa, a hein? gente Eu gostei. Tá maravilhosa. E ele ali numa discussão sobre o tempo, sobre passado, presente e futuro. Caraca, olha aí, o cara tá falando de Santo Agostinho, só não tem a referência, sim, tá sim. entendendo? Sim. Então é mais ou menos isso, né? E outra coisa interessante é que os filmes, as séries, tudo são sempre elementos. Se você vai numa escola, a Débora, por exemplo, já passou várias vezes filmes para as crianças, coisas para elas assistirem e discutirem depois. Então isso a arte em si é uma excelente ferramenta até para gerar mais discussão, né? Para ser mais acessível. Você sabe que, assim, quando eu fui responder essa questão, eu esbarrei justamente nessa... eu estava vendo o argumento do Deleuze, né, no que é filosofia, né? E aí, uma das coisas que o Deleuze ele vai falar, e aí eu até brinquei com a Bárbara, ela tá no grupo lá de estudo de Foucault, lá, que é uma grande amiga, e aí ela pegou, eu chamei ela essa semana, todo mundo tinha sarro porque ela ficou fãzaça de Deleuze, e todo mundo fala assim, você é louca, ficar lendo Deleuze, né? Todo mundo, isso é uma piada interna de quem estuda filosofia, vocês sabem, né? Que quem estuda Deleuze é taxado de maluco, né? E aí o que acontece? Eu falei assim, o Deleuze ele tá certo em alguns aspectos, né? Assim, na verdade eu falei assim, o Deleuze tá certo no grupo, eu concordo com a Bárbara, mas eu não vou falar, não é pelo motivo que ela acha, né? Que ela tá explorando outras coisas, e aí eu peguei e falei assim, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele fala que, vamos dizer assim, a filosofia, ela... Ao longo da história, ela vai produzindo várias respostas diferentes para as mesmas questões, dependendo do pensador. E se você encara como uma questão de superação, certo? O negócio fica vazio, porque você fala assim, amanhã depois vai vir um outro pensador, vai pensar um outro conceito que vai superar esse, né? E a gente não estuda dessa forma, né? A filosofia ela é diferente da ciência, né? Ninguém vai estar estudando, por exemplo, a questão de humores, ou de ciências, ou então dos elementos da natureza, por exemplo, quando faz medicina. A pessoa ela vai estudar mesmo ciência biológica, né? Que é o modelo atual, né? Na filosofia não é dessa forma, né? A gente fica passeando por vários pensadores e consegue estar percebendo como essas pessoas elas pensaram as coisas de forma distinta ao longo do tempo e ofereceram soluções que não é uma questão de certo ou errado, elas têm toda uma própria racionalidade, né? E aí o Deleuze ele vai falar que, vamos dizer assim, que a filosofia, ela, nesse sentido, ela não serve então para você estar criando a resposta do que são as coisas, ela não serve como ontologia, né? Que é uma questão assim que a gente meio que ontologia aí, se fosse o Perdidos no Paralaxe, que vocês vão acompanhar depois desse programa, quem já não acompanha, certo? Que a gente abriria aqui explicando o conceito, né? Que eles têm os quadrinhos lá, para explicar o que é ontologia para as pessoas. Mas a ontologia seria assim, a explicação que explica uma explicação que explica tudo, a essência de todas as coisas, né? Na verdade, tô sendo bem reducionista, tá, gente? Quem é de filosofia não me assassine. E aí o que acontece? Assim, isso aí fica superado, né, no século XX, a partir do século XVIII isso aí já fica superado, né? A gente não tem essa busca da ontológica com a filosofia, né? E aí o Deleuze ele vai falar assim, poxa, que o valor da filosofia está na produção de conceitos, e a produção de conceitos ela é o que torna possível a investigação das coisas. Porque se você, por exemplo, não tiver o conceito do que é uma estrela, por exemplo, tô dando aqui o exemplo de uma estrela, e aí você pensar, olhar para o céu, ver uma coisa brilhando lá, falar assim, isso aqui é uma estrela, tal, e aí depois você ter as ferramentas científicas que vão se interessar por esse conceito do que é a estrela,
e vai lá e descobre que, olha, tem partículas, átomos, que também é um conceito que nasce na filosofia e todas essas coisas. E aí vamos dizer assim, e vai lá, investiga esses conceitos, a partir disso a ciência consegue trabalhar. Porque se você não tivesse essa diferenciação das coisas, né, que é aquela tese dele de diferença e repetição, se você não tivesse essa diferenciação das coisas, a ciência não conseguiria fazer o trabalho dela. E aí ele coloca, na verdade, 3 grandes pilares na compreensão humana, né? Uma é a questão filosófica, né, a filosofia, outra é a ciência e a outra é a arte. Então, vamos dizer assim, e aí por arte a gente tem que ser meio cuidadoso, né? Porque na academia a gente sempre tem essa coisa assim, eu não vou tocar nesse assunto porque esse assunto não é uma arte tão relevante. Só que é a arte, certo? E ao mesmo tempo assim, isso está se comunicando com várias pessoas. Então, do mesmo jeito que é o trabalho da filosofia gerar esses conceitos para que a ciência possa trabalhar e também fazer a crítica da ciência na filosofia da ciência e tal, também é o trabalho do filósofo pegar e se debruçar sobre a arte que está sendo produzida e não ficar fazendo juízo de valor, de isso aqui é bom, isso aqui não presta, tal, esse tipo de coisa. Poxa, se é um fenômeno que está acontecendo, se capta a atenção de tanta gente, por que a gente vai se privar de discutir? Eu não entendo isso. Exato. Não, e até muita gente... Esses dias estava lendo bastante sobre Adorno, escutando uma colega falando de Adorno, e até a própria questão do cinema, né? Que ele faz tanta crítica à indústria cultural, à produção hollywoodiana e tudo mais, mas a gente tem como não refletir sobre ela, tem como abandonar inteiramente e falar, não, isso é indústria cultural ou é produção artística que não é essa arte mais autêntica, e por causa disso não discutir mais. Até mesmo o próprio Adorno, com toda a crítica que tinha, ele produziu música, produziu peças musicais que poderiam ser de determinados filmes lá na época dele e nem conseguiu, ninguém nem quis a peça dele. Né? Mas assim, né? A questão que eu estou querendo colocar é que toda a crítica que a gente faz à arte, ainda assim é autorizando ela, né? Sim. Porque ela mobiliza, ela sempre expõe a gente a algum sentimento, a algum sentido, a alguma reflexão que eu, inclusive, sempre acabo ponderando sobre isso, né? Por ela não ser uma crítica, não apresentar questões conceituais e muito mais questões objetivas sensoriais, elas nos mobilizam pelo desejo. Então, a arte é muito capaz de fazer com que a gente, inclusive, aprenda várias coisas. Ela tem uma questão pedagógica que não é o seu objetivo. Porque, enfim, quando ela até perde um pouco de ser arte, sim, né? Sim. A arte em última instância, ela seria desinteressada, em última instância. Assim, exato. Mas isso é complicado, porque até hoje eu já conheci muito artista, mas eu nunca conheci esse artista, essa imagem desse artista puro, tipo assim, eu estou fazendo minha arte, olha, não importa. Arte, né? Cara, eu nunca conheci. Assim, mesmo aqueles que a gente fala que são esses caras, você fala, o Van Gogh. O Van Gogh, ele queria vender os quadros dele. Ele queria reconhecimento. Então, assim, não é por aí, assim, não existe esse cara. E hoje é até perigoso só esse negócio de arte pela arte desinteressada. Hoje em dia eu até considero perigoso, assim, a partir até das reflexões do Brecht, quando você fala assim, então essa arte está servindo a quem? Se ela está tão desinteressada assim, né? Sim. Esse papo da neutralidade e tal, porque a gente está sempre politicamente posicionado. Sim. Minha teoria é que se parece que não está servindo a ninguém, está servindo ao Paulo Guedes. É provável, viu, cara? É provável. É provável. Eu estava aqui, vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui que, por que pareça, o Rousseau era um cara que achava que a arte trabalhava nesse sentido, né? Mas a arte é ciência, né? Cara, mas você sabe que assim, a arte ela é um negócio problemático para muita gente ao longo da história. E conforme ela se torna mais interessante, ela sempre causa algum incômodo, né? Eu estava lendo também que o Bach, quando ele começou a compor,
ele era financiado pela igreja, né, como muitos compositores da sua época e tal, e aí, vamos dizer assim, tinha toda uma galera que achava que as peças dele eram muito distrativas, então você não podia colocar elas na igreja e tal, eles queriam coisas mais simples e tal, então assim, você vê essa discussão, tipo, não, olha só, é muito efeito especial, essa discussão a gente tem desde sempre, tá? Sim, é verdade. É verdade. Mas voltando lá no Rousseau, porque tocou no Rousseau, eu já fico animada, porque eu gosto muito de Rousseau, né? Então eu já sei quem eu vou chamar para conversar comigo sobre Sweet Tooth, porque eu queria ter alguém para falar sobre Rousseau, eu não conheço ninguém que estuda Rousseau, então vamos chamar a Débora novamente e vamos falar sobre Sweet Tooth aqui, cara, que é uma série maravilhosa, que é praticamente Emílio, né? E por coincidência, a minha monografia foi em Rousseau. Olha só. Então vamos voltar. Eu já tenho um outro programa agendado. Quem sabe se vocês... Ou vocês me convidam para ir lá no Perdido da Paralaxe para discutir Sweet Tooth e Emílio. Apesar que eu não sou estudante. Eu falo só da parte da série. Não, mas a gente não convida só pessoas da... E outra. Eu defendi em 2005. Sei lá, nem lembro mais quem é Rousseau. Eu só sei que a gente faz aniversário no mesmo dia. Olha só. Isso é uma boa motivação para estudar um filósofo. Não, eu gosto muito de Rousseau. Eu acho que lá nesse, que é chamado primeiro discurso, o discurso sobre as ciências e as artes, né? Ele fala muito bem sobre como é que a corruptibilidade humana vem dessas necessidades que não são naturais, né? E aí ele faz toda uma crítica à ciência e à arte como essas aprisionadoras da acessibilidade humana. Mas, veja, não é uma crítica inteiramente para desmerecer, mas sim pelo fato de que nós nos aprisionamos em algo que era liberto, né? Na acessibilidade, ela era inteiramente livre e sem amarras nenhuma, e agora por conta de regras artísticas a gente também determina e delimita um pouco ela, né? E a ciência ela acaba desenvolvendo necessidades que antes não eram evidentes, e aí a gente acaba, por conta do que ele chama de perfectibilidade, tantas outras coisas, se corrompendo, né? Leva à corrupção humana, esse monte de necessidades desnecessárias, vamos dizer assim. Na verdade, assim, ele tem um problema com artificialidade, né? Na verdade, que não é um problema, é um grande problema na filosofia, né? Desde a antiguidade, né? Platão já vai ter problema com essa questão do artificial, tal. E essa guerra do artifício contra aquilo que seria natural. Eu acho engraçado essa questão, assim, porque fica parecendo que o ser humano ele é algo que não faz parte da natureza, né? E aí, vamos dizer assim, é impossível a gente produzir um artifício que não seja natural, vamos dizer assim, porque as faculdades que a gente tem são as que a natureza nos deu, né? Então é difícil. Pra mim, né, eu só acho essa discussão meio, tipo, assim, se a gente pensa no artifício é porque a gente tá capacitado a pensar ela, né? Na verdade. Mas o problema do Rousseau não é nada disso, né? Ele é um cara que está falando da liberdade, né? Então, para ele, se a ciência, a arte vem para libertar, se vem para melhorar, ok. Mas o problema é que ela nos aprisiona, na maioria das vezes, criando coisas totalmente que não aperfeiçoam, mas sim escravizam, né? E aí a gente fica aí escravo de milhares de situações com as quais a gente não consegue lidar por causa dos artifícios de poder, por conta de um Estado que é soberano e quer se impor a gente. Aí ele vai fazer críticas a tudo isso. E assim, o Rousseau, ele não é um cara ingênuo, né? Às vezes o pessoal quer botar ele como bonzinho, defensor da bondade, mas não é por aí, né? Ele é um cara muito lúcido pro tempo dele, só que ele não tá afim de se entregar àquilo que os liberais da época, né? Como, por exemplo, o próprio Locke e tantos outros, já pregavam como uma coisa boa para o ser humano. Inclusive, o Rousseau, ele era, assim, na época dele, visto como um maldito, né? Como um cara que não estava ali a serviço daquilo que predispostamente seria o correto e tal. Ele era levado, ele fala da filosofia do coração, né? Você tem que agir com o seu coração, com sua emoção, com o seu desejo, com sua vontade. Então, é totalmente
não é o problema dele, não é com a arte nem com a ciência. É com os devaneios de poder humano. É que o homem produz, né, cara? Aquela... O problema é o que sai da boca do homem, como diria a musiquinha lá dos... Qual que era o mesmo nome, cara? Do Tropicália, aquela banda do Tropicália. Ai, caramba. Mas agora vai pegar. Cantarola aí, a gente lembra. Daqui a pouco eu lembro. Não os Mutantes. Aquele pessoal que tinha lá o... Novos Baianos. Os Novos Baianos. Porque eles falam assim, que o problema não é o que entra na boca, né? O problema é o que sai da boca do homem, né? Eles têm uma musiquinha que diz isso, né? Sim. Mas que nem assim... mas vamos lá, a gente tá aqui, já entrou na filosofia, a gente nem falou das séries, do motivo do... Porque assim, já teve gente que entrou aqui, já deve ter falado assim, esses caras aqui estão falando de assunto que não tem nada a ver com o que eles combinaram aqui. E é o seguinte, tá? A gente se propôs a estar conversando sobre um período bem particular aqui, que é o período dos anos... do comecinho dos anos 2000. Finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, onde a TV a cabo ela popularizou, ela já era um pouco popularizada nos Estados Unidos, né? Lá sempre teve essa tendência, e aí ela se popularizou mais ainda aqui no Brasil. Se popularizou mais ainda não, ela se popularizou aqui no Brasil, né? E aí as pessoas começaram a assistir série. A Débora ela fez uma observação brilhante que eu quero que ela compartilhe com vocês sobre como isso influenciou no consumo da mídia, né, pelos brasileiros, né? O Milan me corrigiu, falou que quem disse o que eu falei não foi os Novos Baianos, foi o Paulo de Tarso. Pode ser. Assim, pode ser. Mas que nem assim. Mas ele prefere os Novos Baianos. Ele colocou aqui no chat. Mas que nem assim, a Débora ela colocou essa observação sobre como isso aí impactou nos hábitos de consumo dos brasileiros, né, de mídia. Eu queria que ela dividisse isso com ela, e eu queria que cada um de nós falasse um pouquinho sobre o afeto que tem por essa época, pra gente depois entrar nas questões de por que a gente achou legal trazer esse período e várias séries, né, que a gente vai tentar discutir aqui, né. Eu tô tentando desenhar o House aqui enquanto isso, né? Sei que, assim, ele precisa ficar com os olhos mais pidões pra ficar a cara do House, né? Vamos ver. Cara, poxa, pra mim foi um marco na minha vida, né, porque eu sou do interior, sou uma pessoa interiorana, do mato, cresci no meio do mato, no interior do Rio de Janeiro. E assim, por um acaso, eu passei a ter TV a cabo na minha casa, porque meu tio trabalhava com instalação de equipamento. Tu vendeu TV a cabo, não foi? Ajudava ele a vender na época DirecTV. Vocês lembram de DirecTV? Lembro. Aí ajudava ele a vender, não sei o quê, e ele colocou uma TV a cabo na minha casa, que era perto da casa dele, pra tipo assim, a gente pelo menos saber do que se tratava aquilo que a gente estava vendendo, né? E aí... tinha acesso lá aos canais que eu adorava, Sony Entertainment Television. Passava o dia assistindo Sony, Warner, Universal e esses canais, até na MTV mesmo, que também passava algumas séries que eu curtia nessa época, final dos anos 90. E tive ali acesso a um mundo completamente outro que não o meu, né? Dado uma pessoa do interior que tinha pouco acesso à informação, a um conhecimento diverso. Eu sempre estudei em escola pública, tinha ali uma vida bem, bem mediana em termos de conhecimento de mundo. E eu comecei a ver aquelas séries, cara, o que é isso, né? O que tá rolando? O que tá acontecendo nessa série? O que as pessoas estão falando, né? Então aquilo ali despertou uma vontade que era diferente daquela de ver filme, né? Porque o filme, você tá vendo uma coisa muito estática, que tá ali, tem começo, tem fim. A série não, ela tem muitas vezes uma pegada de um episódio que tem começo, meio e fim, mas a história se desenrola também ao longo da temporada, né? E aí aquilo me trouxe muita curiosidade. Eu comecei a assistir, por exemplo, na época que eu adorava, mesmo as séries mais antigas como Frasier, The Nanny, aí já umas outras mais novas da época mesmo, que eu adorava, 30 Rock from the Sun, That 70 Show. E aí assisti ali o que estava passando até que chegou as séries dos anos
2000 batendo forte, né? Que você fica ali vidrada, querendo entender o que é aquela série. E aí eu era também jovem, então fui arrebatada por Dawson's Creek e coisas do tipo. Arrebatada, né? Por Felicity e algumas dessas séries que já faziam a gente mergulhar num universo mais de questionamento, até existencial mesmo, né? Dawson's Creek? Não, Felicity, pelo menos, né? Que era uma menina muito angustiada, que era uma menina ali que tinha uma sensibilidade, uma coisa diferente e tal. E isso deixava a gente bem, assim... Pelo menos eu ficava muito motivada com aquelas séries que tinham essa pegada mais diferente, assim, do ritmo que a gente estava acostumado aqui no Brasil, com novela e tudo mais. Fora que eu sou uma pessoa criada também por Rede Globo e, felizmente, tive acesso a assistir Plantão Médico, entendeu? Que é o IAR, né? Na verdade, o Plantão Médico é isso, é o IAR, né? IAR, mas traduzido... Passava domingo, depois do Fantástico, né? Mas eu assistia muito Plantão Médico, gente. E aí, assim, hoje em dia eu sou quase formada em medicina, né, Reinaldo? Porque eu acompanho todas as séries médicas, sou viciadíssima, assisto... Hoje em dia, Grey's Anatomy, me condenem, me cancelem, mas eu assisto. Cara, tem muita gente que assiste Grey's Anatomy até hoje, né? É uma série muito popular. Não é à toa que tem tantas temporadas, né? Infinitas, né? Infinitas. E na mesma época, e infinita até hoje, não sei se acabou Supernatural, né? Já acabou. Nossa, acabou. Mas eu nunca acompanhei, gente, porque eu sou medrosa. Eu não assisto filme de terror. Série de terror. Eu tenho problema com Supernatural, porque Supernatural, assim, ela faz parte de uma coisa assim, que eles pegaram fórmulas que existiam nos quadrinhos, né? Que Supernatural é muito parecido com Constantine, cara. Que é aquela, assim, eles lidam com o mesmo tipo de criatura. Só que Constantine nossa, cara, nos quadrinhos, o filme é divertido. Mas nos quadrinhos é um negócio indigesto, assim, porque acontecem coisas fortes e ele é uma pessoa horrível, cara, assim, horrível mesmo. Ele toma umas decisões, assim, e ao mesmo tempo, assim, deixariam o Walter White parecendo um cara prestes a ser canonizado, exatamente. Exatamente, cara. Meu, ele é horrível, cara. Sim. O Constantine. Mas que nem, vamos dizer assim, então eu não me apeguei tanto. E nessa época aí do Supernatural, eu já tava um pouquinho mais distante das séries, né? Eu tive essa pegada de entrar nas séries mesmo, mas, putz, eu comecei a falar, então eu vou falar, depois o Fred fala. Senão a gente fica se interrompendo toda hora. Que nem assim, eu também, assim, tive contato com as séries na Globo, essas coisas, né? Essas que passavam depois do Fantástico e tal. Mas quando eu assinei TV a cabo, eu também fiquei fascinado por séries de comédia, adorava Dead 70 Shows, eu sou órfão de Dead 70 Shows até hoje, porque não consegui encontrar uma série de comédia. Quer dizer, Community. Community é um pouquinho parecido, cara. Eu gosto um pouco, assim, que são personagens mais disfuncionais, sabe? Eu não gosto de personagens muito certinhos. O Friends sempre me incomodou porque todo mundo é muito funcional lá dentro, assim. Eles têm os probleminhas deles, mas eles não são pessoas com problemas tão... não explora tanto isso. Problema de pai com filho, essas coisas, né? Tal, que ficava no tom de comédia, mas esse tipo de problema todo mundo tem, né, cara? Quando você tá na família, assim, você tem esses conflitos, assim, poxa, eu quero fazer uma coisa, meu pai me cerceia, né? Me castra, né? Pra pegar e tá tá sendo freudiano e tal. Então essas coisas, elas existem, né? E aí, o que acontece? A gente, mas quando eu me empolguei mesmo com série, quando veio Smallville. Então alguém tem que falar dos pecados aqui, né? Você já falou do seu, né? Os Guilty Pleasures. Eu não gosto, cara, assim, eu tava vendo, eu gosto muito do Entre Linhas, né? Aquele garoto que faz, não sei se vocês seguem o canal deles no YouTube, é bem legal. E aí ele faz crítica de cinema, mas ele sempre faz relacionando com outros assuntos, é bem inteligente o canal dele. Entre Planos, desculpa, não Entre Linhas.
Entrelinhas é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Troquei deu um tilt aqui. Entrelinhas era sobre literatura e passava na TV. Isso. Entre planos. E aí vamos dizer assim, o Entre Planos. E aí ele faz umas críticas legais, e aí ele tava falando sobre essa coisa do guilty pleasure. E ele fala assim, poxa, vamos dizer assim, se te agrada, se aquilo te faz bem, te desperta sensações que são interessantes de você ficar lidando com elas, você não deveria sentir culpa, cara. Você tá tirando alguma coisa disso, né? Te permite pensar. E aí vamos dizer assim, e eu lembro assim que Smallville já assim, eu achava que a fórmula, a estrutura da fórmula, ela era ruim porque ela se desgastou muito rápido. Então assim, aquela história assim meio Scooby-Doo, tipo assim, alguém tá fazendo alguma coisa errada, a gente precisa descobrir, e aí vamos dizer assim, aí desmascara a pessoa, tal. Porque assim, você nessa época dos anos 2000, você tinha 3 formas, né, de série, né? Você tinha uma série de comédia, ou era uma sitcom, ou era um romance, né? Tipo, estilo Gilmore Girls, The O.C., Dawson's Creek. Ou você tinha séries que, na verdade, eram séries de detetive. E aí, o que acontece? Assim, o House é uma série de detetive, o CSI é uma série de detetive, e o Smallville, ele era uma série de detetive travestida de série de super-herói. Então, porque assim, só que assim, eles eram muito ruins escrevendo série de detetive. Então, assim, chegava uma hora que ficava muito repetitivo, cara, assim, os desvencilhar dos casos, né, cara? Então, assim, Mas tu assistia na TV a cabo, porque eu cheguei a assistir Smallville no SBT, passava meio-dia. Não, eu assisti na TV a cabo, na hora que eles fizeram a chamada do Warner Channel, a série que quebrou todos os recordes de audiência da TV americana, não sei o que e tal. E eu fui assim, eu lembro que eu trabalhava em agência de publicidade, né, que eu sou publicitário, né, muita gente já sabe disso, né, mas pra quem é da filosofia e não sabe, eu sou publicitário. E aí, assim, também estudei filosofia, mas eu ganho a vida sendo publicitário. E aí o que acontece? E aí eu lembro que assim, era terça-feira que ia estrear e eu precisava ir pra casa pra assistir Smallville a estreia. Eu sentei, aí começou aquela música Somebody Say aquela música lá, eu falei assim, nossa, aí foi me bater uma paixão. E o primeiro episódio, assim, ele é muito bem construído na parte imagética mesmo, do super-homem e tal. Ele resgata lá o Lex lá na ponte, aí na hora que ele vai sair, assim, o policial vem e coloca uma toalha vermelha, ele tá todo de azul e coloca uma toalha vermelha em cima do Clark, então ele já dá aquela imagem do super-homem, assim. E eu, como muito fã de quadrinhos, falei assim, caraca, cara, isso é muito bom, vai ser muito bom. Só que, vamos dizer assim, a gente... muito bom. Durante um tempo breve, durante uma janela muito breve de tempo, foi muito bom. Sim. Assim, mas assim, não... Mas aí, vamos dizer assim, aí com esse hábito de, não, eu preciso sair para ir assistir Smallville, eu criei o hábito de preciso sair da agência para assistir várias outras coisas. E aí House, CSI... e outra série de detetive, que eu acho que eu tinha um fraco. Não, Bones eu não peguei, cara, pode falar a verdade. Mas eu peguei alguma coisa, mas aí já era outro gênero, que era a Buffy, peguei alguma coisa, e também do Angel também, mas aí eles... O Angel que fazia a Buffy. Exatamente. Não, o Angel que fazia Bones. O Angel, exatamente. O Angel, ele acabou fazendo Bones, é o mesmo ator, eu não lembro o nome dele, não vou lembrar. Não, mas realmente é porque, assim, é mais recente. Bones, acho que é 2006, 2007, por aí assim, né? Tem Supernatural é 2005, Bones é 2005, Smallville é 2001 Smallville, né? Mas, por exemplo, antes, que eu também assisti na Globo, Oz. Sim, Oz. Globo no SBT. Era no SBT, né? Prison Break é um pouco mais tarde também, né? Mas... mais tarde. Mas Oz era... Caraca, Oz era pesadíssimo, cara, eu gostava. Eu vou terminar aqui, porque Oz foi... uma das primeiras coisas que eu entendi que... como é que você tá passando toda semana? Será que isso é uma série? E aí foi que... eu tive TV a cabo muito tarde na vida, pra ser sincero. Porém, quando eu entrei na faculdade em 2002, sei lá, há muitos anos, eu
foi quando eu tive acesso à internet e computador. Meu computador, não sei o que. E com o acesso à internet e o computador, eu conheci o download legal. Ah, sim, você caiu na vida do download ilegal. Não fale ilegal. A gente tem que falar, não é nem mais alternativo também, certo? Também já caiu em desuso. Agora é paralelo, graças ao nosso governo. Então tudo é paralelo. Tudo que não é oficial é paralelo. Sim. E tem que negar a existência deles. Ou Shadow, você caiu no download, no Shadow Download. Como diria o Então, e aí eu acabei conhecendo... assim, eu não tinha acesso àquela cartela do que estava acontecendo no mundo de séries, no mundo também da TV a cabo, né? Então eu ficava baixando séries aleatórias às vezes, né? De blogs e tal. E o que o pessoal tava falando muito. Foi isso e também quilos e quilos de músicas, né? Baixava tudo. Emule, um abraço Emule e um abraço também... Napster você não viveu, né, o Napster, cara? Ou você chegou a conhecer? Nossa, o Napster, cara, quando eu fiquei de frente pro Napster a primeira vez, foi uma loucura. Napster foi o primeiro programa que permitiu estar fazendo troca de arquivo. Você tinha os arquivos de música no seu computador e aí você trocava com outras pessoas que também tinham arquivo, você não conversava, né? Simplesmente ele checava lá quem tinha, e aí era um processo de peer-to-peer, né, cara? Parecido com o Emule. Só que isso aí bem no começo. Então, pra você baixar uma música, assim, era tipo, você largava lá a noite toda o computador baixando música e tal. Mas vai lá, pode continuar. Mas tinha uma rede de social de música. Qual era? Era o... que era só de música. Você montava suas playlists. Era muito conhecida nos Estados Unidos. O MySpace. MySpace ou não? MySpace. Não, o MySpace ele era meio que um precursor de blog, né? A gente aqui no Brasil não chegou a ficar forte. Ele era um precursor do blog e as pessoas chegavam lá... Você chegou a usar? Eu usei, mas vanguardista aí do movimento. O MySpace eu sabia que existia, mas não tive interesse de fazer. Achei que dava muito trabalho, assim. Mas eu deixava lá porque eu deixava as músicas que eu gostava de ouvir. Sim. Era como se fosse assim, a minha página de música, sabe? Sei. E era legal que quando as pessoas chegavam na sua página do MySpace, elas escutavam, né, a sua música favorita. Então elas tinham uma ideia do seu gosto, né? Isso era bem legal, né, cara? A internet, ela teve um momento, cara, que assim, que ela parecia que ela ia dar luz a um negócio muito mais... interessante, né? Não, mas assim, eu vou me conectar às pessoas, eu começava... eu entrava no ICQ, conversava com gente que nem quem conhecia, uma loucura hoje, cara, essas coisas assim, e você pensar que fazia isso, assim, e ninguém tinha câmera, então você nem sabia qual era a cara da pessoa, você só tava conversando lá com um nickname, né? Isso aí, inclusive, influencia muito essa produção de ficção científica dessa época, né? Matrix tem muito disso, né? Começa com o Neo conversando com pessoas que só são nicknames, né? Na verdade. Assim. Que Neo era o nickname dele. O Neo era o nickname dele. Depois a gente pode fazer um programa só sobre Matrix, se um dia se vocês não falaram ainda também, porque Matrix... Outro dia eu tava... Não, todo episódio a gente fala lá no Perdidos. A gente tem alguns pontos básicos. Matrix sai em tudo. Mas a gente tem evitado, porque senão fica toda a vida a mesma referência. Sempre vai bater Matrix. Mas é gigante demais, cara, é importante demais, e toda vez que eu vou escutar, eu vejo alguém, eu comecei a ver uma galera de teóricos queer, né, de filosofia queer, falando sobre Matrix, e aí vamos dizer assim, obviamente, eles estão provavelmente muito certos, né, porque a gente sabe, né, que os Wachowskis eles são transgênero, né, agora, eles não eram, mas eles são. E aí vamos dizer assim, e aí eles falam sobre a questão dos fóruns de pessoas transgênero e de como é que as pessoas se identificavam com os nicks, essas coisas e tal. E aí eles começam a falar de várias coisas que estão presentes no Matrix que são já de teoria queer e trans. E é um barato, né? Porque hoje em dia, assim, a galera mais reaça, acha Matrix o máximo e acha que aquelas coisas são o máximo. Inclusive, assim, é um dos grandes problemas que a gente tem
também com alguns dos personagens dessas séries, né, desse tempo aqui, né. Por exemplo, assim, eu tô desenhando o House porque eu gosto muito do House, mas vamos dizer assim, o House também, assim, essas páginas aí de Homem Alpha, essas coisas, os caras sempre pegavam por alguma citação do House, alguma coisa desse tipo, porque como ele falava coisas terríveis para as pessoas, né? Então, assim, o sonho é você fica aquela fantasia não, eu queria ser essa pessoa que fala as coisas na lata, que fala as coisas dessa forma e tal. Então, assim, fica um pouco disso, e aí, assim, a pessoa, ela dá vazão no personagem para ele dizer coisas escrotas, né, cara? Assim. Sim, Fred, tu terminou de falar da tua aventura, Dudu? Desculpa. Não, mas aqui é uma costura. Então vou tentar voltar aqui. Quando eu baixava os episódios... é verdade. Foi quando eu comecei a descobrir que as pessoas discutiam sobre aquelas coisas. E especialmente a série que meio que revolucionou isso foi Lost, né? Sim. Foi mais aquele período ali, não lembro se é 2004, 2005. 2004 a estreia, né? 2004, né? Isso, final de 2004 estreou. Aí o que acontece? Começou a nascer ali um monte de blog, um monte de coisa, um monte de fórum, de pessoas discutindo aquele assunto que caramba, às vezes eu não tinha assim tantos amigos que consumiam aquilo já. Sim. Então eu ficava discutindo com pessoas que eu nem conhecia, eu lia sobre aquilo. Então foi uma das primeiras coisas que eu vi que poderia superar aquela barreira de só uma coisa trazendo pra gente, e a gente também pode levar a discussão. Levar a discussão. Interação mesmo. Interagir com a coisa, né? Então isso pra mim foi fantástico. Por isso que Lost mexe muito ainda comigo, porque foi um período em que comecei a discutir sobre possíveis coisas que aconteciam numa série de TV. E era aquilo, sim, eu começava a entender outras vertentes do que é o entretenimento, né? Sim. Porque antes era passividade pura. Sim, e eu acho que foi uma série, assim como outras nessa época, que começou a ter muito essa pesquisa de mercado, né? A gente falava um pouco sobre isso antes. De ver, peraí, vamos saber aqui o que o público tá querendo com essa série, né? Vamos jogar com isso, vamos aqui dar mais informações para todo mundo debater, especular mais e ter um retorno e fazer esse bate-bola aí. Eu acho isso um grande diferencial das séries na época, que elas tinham esse lançamento programado. Porque hoje, quando sai no stream, principalmente assim, tipo Netflix, eles lançam todos os episódios juntos, né? Sim. Agora que tá crescendo mais forte esse lance de semanal ou quinzenal, ou mesmo como a Disney tá fazendo e tantas outras lançando assim aos poucos, né? Mas chega aquela episódio, a temporada toda, você assiste, tem o lance de maratonar, tem o lance do consumo, tem o lance de tipo, você não dá nem às vezes tempo de sedimentar a série, você vai assistindo um episódio atrás do outro, porque é essa coisa do consumo, e aí acabou. Espere ano que vem. Tô eu aí, esperando Better Call Saul há 2 anos já. Entendeu? Ou outro fenômeno, que é, por exemplo, Dark, que se tivesse sido uma série, por exemplo, semanal, que a gente ficar esperando, não sei o quê, ela teria rendido muitos longos assuntos, longas teorias, longas coisas, mas ela saiu tudo de uma vez, então... Quem saiu no primeiro dia já tinha spoiler no Twitter do final. Isso é um problema, né, da modernidade. Na verdade, o modelo de produção atual e da discussão sobre as coisas, né, ele meio que se retroalimenta, né? E aí o que acaba acontecendo assim, você tem o problema de que saiu um negócio, todo mundo fica ansioso para estar participando daquela discussão. Então assim, e a gente criou uma ansiedade para você estar sempre no assunto da vez. Você não consegue pegar e estar discutindo algo que foi lançado, por exemplo, há 2, 3 meses atrás. Esse é um problema muito sério na atualidade. E aí você tem os produtores de conteúdo, porque ao mesmo tempo a gente tem toda uma geração, eu não gosto de pegar e falar assim, mas é um espírito, talvez vamos dizer assim, é um espírito do tempo, é um momento que a gente vive de você ter pessoas ansiosas bastante de não querer nem
esperar, ter o prazer de ver, eles só querem saber o que vai acontecer. Então muitas vezes a pessoa ela dá audiência, dá view pra pessoa que tá comentando isso no YouTube e nem viu o episódio ainda, só pra se alguém chegar pra ela e falar daquele assunto, ela já poder falar, tá ligada. Isso é bem doido e diferente do que acontecia antes, né? E isso, e aí a questão também da discussão, antigamente, como vocês falaram, a gente tinha essas questões da... Oi? Não é que ele vai sair daqui do quadro. Tá. A gente tinha essa questão das pesquisas de opinião, só que, vamos dizer assim, a questão da pesquisa de opinião, ela acontecia assim, a pessoa ouviu a temporada, ou então enquanto tá vendo a temporada, você vai conduzindo pesquisa, aí você vai vendo se você vai precisar ajustar ou não. Novela tem isso também, né? Tem essas questões. Sim. Só que o Netflix, ele não trabalha dessa forma, ele não precisa perguntar para você. Ele já tem no catálogo dele várias tags que ele identifica os títulos, né? E aí, o que acontece? Ou seja, ele coloca os títulos em categorias, né? E aí, vamos dizer assim, conforme você vai acessando determinado assunto, determinada categoria, ele vai te indicando coisas que são parecidas com aquilo. E se ele percebe que tem demanda para coisas, ele produz mais coisa parecida com aquilo também, assim, às vezes, por isso que às vezes você sente e fala assim, poxa, mas essa série parece com a outra, porque na verdade ela é feita para parecer parecida com a outra, ela é para atender a demanda daquele público. Então, e aí você perde aquilo que o Benjamin falava, que perde a aura, né? Claro, a gente não vai nem discutir se série tem aura ou não tem, né? Que fica até muitas das séries hoje em dia, elas seguem um mecanismo de pré-produção que já tem a fórmula, né? A fórmula que vai... a gente conhece a jornada do herói, ou mesmo as outras fórmulas que se reproduzem nas séries, até com o anti-herói, o anti-vilão e tudo isso que a gente já conhece. E aí vai reproduzindo. Teve uma série ano passado que eu até assisti, gente, que ela era aquela Emily em Paris. Nossa, a minha esposa assistiu isso aí, cara. Eu ficava... vendo assim, ela era tão enlatada, cara... Eu passava na frente da TV assim, eu via uma ou duas cenas, aí depois eu passava de novo, aí depois eu sentava com ela, conversava e falava assim, aquele fulano que tá lá, ele vai fazer tal coisa, né? Aí ela pegou e falou assim, como você sabe que o cara já fez isso? Eu falei assim, não, tipo assim, do jeito que os caras estavam conduzindo a cena. Cara, a cena é tão enlatada que você conseguia prever os movimentos assim, telegrafava, cara, os movimentos assim com... Mas até interessante que antes tu falou assim, tem umas séries que fazem a gente pensar. Mas tem séries que elas apagam o seu pensamento também, né? Sim. Que ela lhe diz que você só fica assim. Eu gosto de um termo que o pessoal usa, que é série para fazer unha. Você bota ali e fica aqui lixando a unha, você vai fazer outras coisas, porque não precisa ter esforço mental nenhum. É zero esforço. É aquela série que você bota para dormir. Porque você não precisa pensar em nada quando você está assistindo, entendeu? E isso eu acho positivo em alguns aspectos, porque eu sou uma pessoa com a cabeça extremamente agitada. E tipo assim, a gente está aqui discutindo, lendo, não sei o que. Se eu for dormir, eu passo a noite toda no mesmo ritmo, só que dormindo. Entendeu? O cérebro trabalhando e eu dormindo. Aí eu acordo de manhã cansado. Então, muitas vezes, antes de dormir, eu assisto coisas absurdas, simplesmente para não pensar em nada. Sim. E agora fazendo propaganda aqui, ó, porque eu fico assistindo Globoplay, Reinaldo, assistindo Tieta. Eu tô assistindo porque cara, você fica ali, ó. Eu acho que a Tieta não precisa de propaganda. A novela, ela tem essa, assim, até... E veja, isso não é juízo de valor, tá? Porque assim, os propósitos da novela e o propósito da série são diferentes, a produção é diferente. Por exemplo, a novela ela tem uma quantidade de episódios que um produtor de série americano vai olhar e vai falar assim, poxa, como é que vocês conseguem fazer isso? É a mesma coisa que gringo quando olha pro carnaval, fala assim, poxa, mas como é que vocês conseguem pegar e estar arrastando esses carros alegóricos pela avenida e botar pra desfilar e botar todo mundo coreografando lá e dar certo? Porque a novela, assim, ela tem um volume muito grande, então por causa disso ela vai ser baseada no quê? Ela não é baseada em coisas que acontecem, ela é baseada em exposição, em diálogo, né? Então, vamos dizer assim, o tempo todo os personagens ficam só fazendo exposição. Pra quem gosta de
narrativas em que acontece alguma coisa, ela é um pouco chata, né? Mas vamos dizer assim, poxa, eu entendo totalmente quem gosta, assim. E a novela, ela revela todos outros fetiches, né, que a gente tem enquanto sociedade, né? Aquela coisa de mostrar a casa dos outros, né? Tipo assim, você tá dentro da casa dos outros, você fica olhando a decoração da casa, assim, é muito de brasileiro isso também. Diz algo sobre a gente também. E saber da relação alheia, como é que tá a vida das famílias dos outros. É muito doido isso, cara. Assim, é por isso que eu falo assim, você não pode pegar, você não pode olhar e falar assim, não, novela é inferior, não dá pra pensar, assim. Se você... Com certeza, assim, Tieta eu lembro, cara, na época, assim, ela foi uma série uma novela que ela teve um papel importante de discutir alguns temas, tal. Óbvio, no nível de novela, no tempo de novela, mas isso aí toca um pouco. Você citou o Walter Benjamin, e ele fala muito essa questão da aura. Eu tô lendo Benjamin também pra pegar e tá fazendo essa apresentação aí essa apresentação da metodista. Só que o que acontece? Assim, uma coisa que me chamou a atenção do Benjamin foi um textinho menor dele, um artigo menor, que é o papel do tradutor, certo? E aí ele tá falando... Você conhece, né? E aí ele vai falar que, na verdade, assim, que não é importante aquilo que o artista... o artista não deve... A arte ela não deve levar em consideração o que o público pensa, mas sim o que o artista quer dizer, o que o próprio artista, né, quer fazer, né, na verdade, com a arte, né, se ele quer dizer, expressar, dançar, o objeto do artista. E aí, vamos dizer assim, quando o tradutor ele vai se debruçar sobre a arte, ele não simplesmente, nesse momento ele também não vai ter, um bom tradutor, ele não vai só focar no o que o autor quis dizer aqui, porque em certa instância, se o cara vai traduzir poesia, ele traduzir só o sentido, ele não vai conseguir fazer uma outra poesia, vai virar uma outra coisa, né, na verdade, não vai... Sim. Então, assim, você tem que ter algo de poeta para ser um tradutor de poesia. Então, para você fazer uma boa tradução, ela vai se apegar à essência, né? E aí é um pouco dessa coisa, dessa brincadeira de se reunir aqui, todas as terças ou quartas, tal, é porque, vamos dizer assim, o Adorno faz toda essa questão, a crítica da indústria cultural e todas essas coisas, tal, de pegar e tal, porque não é arte nos moldes clássicos, essas coisas, ou então não tem o valor artístico, ou então não tem a aura, talvez, como o Benjamin diria, talvez, não, né? Tem autenticidade. Não tem autenticidade. Só que assim, o Fred sabe, ele trabalha com fotografia, então ele tem contato com pessoas que trabalham na produção das coisas, né, cara? E a pessoa que tá lá, ela, por mais que ela seja uma peça da engrenagem, ela tem a aspiração. Ele quer dizer alguma coisa. Então, assim, o roteirista que tá escrevendo, ele leu pra caramba e ele quer colocar alguma coisa que significa pra ele lá, cara. Assim, pode ser que, talvez, vamos dizer assim, e quando você entra nesse julgamento de, isso aqui é uma arte menor, indiretamente você acaba julgando o mérito do que o cara tem a dizer, né? E eu acho que, na parte de crítica da arte, isso é péssimo, né? Se a gente for levar para esse lado, certo? Mas... Eu não sei se eu já comentei contigo, Reinaldo, mas o meu mestrado eu fiz sobre um filósofo alemão chamado Friedrich Schiller, que é um dos precursores da estética contemporânea, né? Inclusive o próprio Benjamin, Adorno e tantos outros têm assim, um reconhecimento enorme por ele, porque o Schiller ele inaugurou uma visão objetiva da arte, que é tipo assim, não é você que deve determinar o que é aquela arte, mas aquela arte que deve determinar quem é o sujeito. Então ele cria ali uma nova perspectiva de arte, né? De tipo assim, a gente tem muito ainda hoje, falando assim bem popularmente, eu vou lá no museu e eu digo que é aquele quadro, né? Eu vou lá e digo que é esse filme. Sim. Eu vou lá e digo que é. Enquanto, na verdade, a verdadeira arte, ela que se mostra e se diz para você. E faz você entrar no que o Schiller chama de um jogo, né? Um jogo estético, onde há uma determinação recíproca e tantas outras coisas. Então, não tem essa de arte autêntica. A arte que lhe, vamos dizer assim, consegue se apresentar para você de maneira
inovadora, vamos dizer assim, ou de uma maneira que ele chama sublime, bela, de verdade, é aquela que é a arte, né? Então, se você, aquilo que você falava, se você é tocado por uma determinada série ou por um determinado filme, não tem esse lance de ser maior ou menor. É aquilo que falou contigo, né? Que se mostrou para você e que conseguiu afetar a pessoa de uma determinada maneira. E não tem, assim, tem fórmula pronta para isso hoje? Claro que tem, porque a arte ela já experienciou muita coisa e os roteiristas sabem o que vende e o que vai afetar mais as pessoas porque elas foram educadas para isso. Mas se a gente educar uma sociedade capaz de capturar mais formas diversas de arte, então a gente vai ter muito mais arte para falar com muito mais gente, assim, muito mais diversa, né? E as pessoas muito mais preparadas para isso, vamos dizer assim, né? Eu fico fascinado com a eloquência que ela tem para defender que é a cesteta. Tudo isso para justificar que a gente gosta de assistir Tieta, viu? Você vê como é que é. Tipo assim, no caso da Débora é para pegar e estar assistindo Tieta, no meu caso é porque eu assisto Smallville. Tudo isso é por causa disso. E ele assiste Lost. Cara, e ele assiste Lost. Cada um com seus problemas. Lost assim, é outra coisa, assim, por mais que seja, assim, o Lost é um caso de amor e ódio para mim, assim, porque lá começa o meu grande caso de amor e ódio com o J.J. Abrams. Então vamos dizer assim, porque assim, o J.J. Abrams, ele é o cara que me entregou Lost, e aí vamos dizer assim, e também me entregou o final de Lost também, eu tenho que colocar na conta dele também essa responsabilidade, e todas as temporadas desnecessárias de Lost, a partir da terceira, provavelmente, certo? E aí vamos dizer assim, e também vamos dizer assim, ele é aquele cara assim que durante muito tempo, quando anunciavam, falavam assim, esse filme é de produção do J.J. Abrams, do J.J. Abrams, ou a de direção do J.J. Abrams, eu ia lá e ia empolgado para assistir, até eu descobri que o J.J. Abrams, ele é um cara que o maior mérito dele é ficar procurando o que será que as pessoas acham legal. Então a preocupação dele é essa, cara. Então ele não difere... começar. O negócio dele é dar o pontapé inicial, aquecer aquilo ali e depois ele se manda. Cara, mas assim... Aí ele volta e faz confusão. Então, mas aí que tá, cara, assim, mesmo começar nem sempre dá certo, né? Porque, por exemplo, assim, ele fez, depois do Lost, ele fez o Person of Interest. Não sei se vocês lembram dessa série. Pô, a série era ruim pra caramba, cara, pelo amor de Deus. Tinha, assim, a premissa era legal, mas assim, eu acho que assim, isso eu acho que estragou Lost, porque, vamos dizer assim, ele é um cara que tenta ler o público. Ele tenta, assim, e aí, isso é muito triste, né, cara, que eu vou dizer assim. Ele era o cara que tentava ler o público, então, ou seja, ele fala assim, então ele estraga Lost, isso a gente falou em off também, antes de... Nesse sentido, assim, tipo assim, ele achou assim, as pessoas estão aficionadas, todo mundo realmente, você tinha aquele mistério em torno dos outros, né, aos outros. Só que, vou dizer assim, ele pegou e transformou os outros como se fosse assim, um estrangeiro, uns terroristas, o estranho mesmo, mas não no sentido do sobrenatural. E as pessoas, poxa, tinha aquela coisa das vozes e tal. Ele quis levar para um lado de um estranhamento que é aquele estranhamento mesmo que você quer eliminar mesmo, que é uma ameaça, um inimigo e tal. Que tá lá pra te matar, certo? Tá lá pra te perseguir, né? E aí, vamos dizer assim, e eu acho que isso aí tirou muito do foco das questões existenciais que tinham no Lost e do personagem, porque assim, o mais legal quando você vê assim a primeira temporada e a segunda, a terceira até, é que um dos personagens mais interessantes de Lost é a Ilha. Então, vamos dizer assim, a ilha ela tem os próprios mistérios, ela tem as próprias transformações dela, no contato com os personagens, tal, essas coisas. E aí, vamos dizer assim, esse mistério da ilha, ele sai de foco para ficar numa guerra tribal lá, um negócio, uma trama bem rudimentar. E aí, de certa forma, assim, o J.J. Abrams, ele querendo responder essas coisas, não, que o público quer, que é uma questão que ele vai trazendo sempre no Star Wars, tal, essas coisas. Então, acho que, inclusive, até por isso é tão ruim o terceiro. O primeiro, eu acho que ele simplesmente fez uma grande homenagem ao primeiro filme e tal. E tem algumas coisas que eu considero genial, mas não vamos entrar nessa discussão. Mas que nem assim,
ele, querendo responder essa questão, ele não consegue. E aí o triste, que eu ia falar, assim, quem vai responder essas questões do que o público quer? É a máquina, é o algoritmo. Assim, e aí isso é meio assustador, né? Assim, que a gente, do momento que a gente vive, né, cara? Isso é uma questão interessante. Mas eu gosto quando falha miseravelmente, como é o caso de Dexter. Sim. Não, eu gosto não, gente, porque é o pior fim. Eu não sei se temos acordo, mas pra mim é o pior final de qualquer temporada, de qualquer série que já teve, foi o final de Dexter. Cara, eu não assisti o final de Dexter, cara, então eu não posso falar se é tão ruim assim. Mas sobre essa coisa dos algoritmos, é interessante o fenômeno, por exemplo, Stranger Things, que foi uma série baseada em algoritmos. Sim. Eles fizeram, o que tá rolando aqui agora, essa influência dos anos 80, Sim. O crime de nostalgia, etc. Aí vamos fazer uma série com todos esses elementos. Aí todos os elementos, para quem é saudosista... Cringe. Inclusive Cara, essa discussão aí, eu vou te falar, eu tava discutindo isso com a minha esposa hoje, o quanto esse termo é cringe, pra falar a verdade, assim, porque eu acho bizarro você ficar julgando as pessoas pelos gostos pessoais, essas coisas, como tá rolando algumas coisas. Isso é coisa de adolescente. Sim. Meu filho tem 15 anos hoje em dia, mas ele já fala de cringe já tem uns 3 anos atrás, ele me chama de cringe. Só que só hoje que o pessoal foi descobrir o que é. Um amigo, quando eu tava divulgando aqui a nossa participação, um amigo chegou pra mim, a Era de Ouro, então é a Era cringe das séries? Mas é uma besteira, cara. Mas, deixa eu fazer um rápido corte. É só porque tem um pessoal no YouTube, né? A gente não tem acesso aqui. Eu abri aqui. Aí mandar um abraço pra Raquel, que faz o Perdendo na Paralax com a gente. Ela tá lá ouvindo. A Bárbara, que... Tu falou da Bárbara. Falou, Bárbara tá né? vendo. Que a gente falou mal do Deleuze. Depois a Bárbara se entendia com o Reinaldo. Aí o pessoal lá do nosso grupo de apoiadores também, o Vanderlei tá aqui, o Vitor tá aqui, enfim, gente. Massa. Abraço e obrigado por estarem aí, né? Ouvindo a gente devagar sobre vários assuntos, de Tieta a Lost. Eu preciso fazer uma correção aqui no meu... Eu preciso fazer alguma correção aqui no meu transmissão, que eu não consigo ver o chat do YouTube, eu só vejo a chat do Twitch, cara. Em teoria, deveria estar aparecendo pra mim aqui o chat múltiplo, mas não, tá aparecendo só o chat da Twitch. Eu tava até estranhando, cara, porque é uma pena, né? É uma pena. Vamos em frente. Você estava falando sobre essa questão de roteiro, né? Como aquilo que o roteirista faz, a direção de uma série, tudo, né? Nada é por acaso, tem um esforço ali. E eu fico pensando, gente, nos roteiristas de Gilmore Girls, que é a série que tem mais falatório de todos os tempos, né? Assim, uma quantidade absurda de diálogo, de palavras e que elas falam. Conhecido por isso, né? Acabam que são os mesmos roteiristas de The Marvelous Miss Maisel. Sim. Que possui o mesmo ritmo, né? Que, aliás, é maravilhosa, né, essa série. Maravilhosa. Adoro. Mas eu reassisti Gilmore Girls agora, poucos anos atrás, ano passado, ano retrasado, eu acho. Na época assistia, né? Mas acho que eu não conseguia captar tudo que tem naquela série, né? E é óbvio que quando eu era adolescente, eu me identificava mais com a Rory, né? E aí, hoje, mais velha, me identifico, assim, na Lorelai, né? E é uma série tão bacana, gente, porque mesmo tendo, assim, essa coisinha do romance, da vida da família, de uma leveza, ela traz umas questões pesadas também, né? E na época eu não via todo aquele peso, mas assistindo assim há pouco tempo eu vi isso, né? Como os personagens são complexos e trazem sempre essas questões da solidão, das questões mais profundas das dores. Os personagens sentem essas dores, essas angústias, né? Cada um do seu jeito, cada um com seus problemas. Não me parece uma série fácil assim de resolver os seus problemas, tá entendendo?
não tem respostas simples, as personagens são complexas. A gente odeia, por exemplo, eu assistindo há pouco tempo, amo a Lorelai num episódio, no outro acho ela estúpida, burra, idiota e fico com ódio dela. Eu acho isso muito legal porque explora as questões humanas a partir de uma ótica que não é simplória. E é uma série que faz isso com uma leveza ainda assim, né? Eu gosto muito. Exato. São sentimentos que você falou aí, são sentimentos muito parecidos com quem assiste novela. Defendendo aí, né? Que é o amar e odiar diversos personagens. Era muito comum a gente ver notícias de atores que eram agredidos realmente nas ruas quando faziam vilões. Né? O Dan Stulbeck, né? Ele conta, né, que ele era agredido lá por causa do vilão lá da raquete de tênis, né? Ele fala. E olha que ele era o Tom Hanks brasileiro. Exato. Mas é isso, esse despertar que essa arte, esse entretenimento causa, que é o diferencial. Essa é a moeda do jogo. Você sabe que uma série nesse sentido que a Débora falou, de valorizar mais o diálogo e os dramas e tal, que é uma série que não virou um puta de um frisson aqui no Brasil, passava no SBT, eu não vi na TV a cabo, era The O.C. E o The O.C., ele também era muito baseado em diálogo e tal, e eu acho que ela era uma série muito interessante, no sentido de que ela conseguia fazer críticas àquela galera que vivia em Orange County, porque você tinha o Brian, né, que era o estrangeiro, né, que chegava lá, tal, que era o cara que foi adotado, ele era o elemento que você estava vendo pelos olhos dele, aquelas pessoas, né, com aquelas manias, com aquele modo estranho de viver, tão exuberante, cheio de gastos e burguês, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, assim, você também tinha um cara que a gente não dá um certo valor, que é o precursor desse nerd de TV que apresenta ao público as obras geek e nerd com valor, que era o Seth. Então, assim, ele lia quadrinhos, ele não escondia que ele lia quadrinhos, ele falava que lia quadrinhos na escola e mencionava edições clássicas, essas coisas. E isso aí só vai, vamos dizer assim, ser retomado aí pela TV anos depois. Ele meio que é um precursor disso, né? E eu acho uma série bem legalzinha, cara, bem gostosinha de assistir. Eu não assisti, eu assisti assim, um episódio ou outro, não acompanhei, Deus. Essa pessoa que também era conhecida por ser muito fã de obras e que ia correr atrás para poder entregar ao público uma coisa boa, é justamente o J.J. Abrams. Por isso que confiaram a ele Star Wars, confiaram Star Trek, né? E eu tenho uma raiva dele também porque ele fez 2 das séries com a melhor premissa e as séries foram canceladas na primeira temporada, que uma era Alcatraz também, Fringe, que era com Fringe, vamos falar de Fringe, que era com Sam Neill e o menino de Lost, o Roller. Sim. Só durou uma temporada. E a outra Ela é Under the Dome, é dele? Não, né? Não, do Stephen King, que foi também o cara que causou o final de Lost ser ruim. A outra série é Revolution. Você não consegue, porque também só durou, acho que uma temporada ou 2. É aquela coisa de que a humanidade, de repente, toda a eletricidade parou de funcionar. Legal. Todo mundo voltou para o mundo medieval, pronto, beleza. Legal. Aí eles começaram a arrumar soluções problemáticas e aí não deu certo e foi cancelado, infelizmente. Mas foram promessas do Diabras que ele partiu meu coração por isso. Fringe, ela foi sustentada pelos fãs, né, cara? Porque assim, você tinha uma galera que era muito fã de Fringe, né, cara? E que quando ameaçava cancelar, os caras iam lá e falavam assim, não vai cancelar, vai pegar e vai, a gente vai pegar e vai, volta, não sei o quê. E aí, isso aí foi também um precursor, né, desse movimento. Hoje em dia tem algumas séries que elas são ressuscitadas dessa forma, e filmes, inclusive, né, que
que são levados pelo fã-clube. Teve um caso recente, cara, agora eu não tô lembrando. The Annie with Envy. Annie with V e uma cara, que assim, o seu J.J. Abrams, um dos caras que eu... pra mim é parecido com o J.J. Abrams, que eu gosto porque ele tem premissas brilhantes, mas ele só começa coisas e ele não consegue terminar. É o Straczynski, Michel J. Straczynski, que é o cara que fez, junto com os Wachowski, o Sense8, certo? Sense8. E ele também tinha umas ideias de quadrinho, cara, muito boas, Só que assim, ele não conseguia terminar a história. E o quando começou o Sense8, eu falei assim, putz, legal pra caramba, cara, eu adorei a premissa e tal. Fiquei esperando a segunda temporada, só que a série era cara pra caramba, e eu já virei e falei assim, puta, não vai ser bom o final, porque o Straczynski não consegue terminar a história, cara, ele não consegue. E é uma pena, porque ele é um roteirista brilhante, cara, uma pena, cara, ele tem umas premissas muito legais. A série era incrível, cara, porque a série se tratava sobre conexões, né, entre pessoas, e a série se passava em 8 lugares diferentes. No mundo, então era caríssimo, não tinha como... Sim, eu assisti os primeiros episódios, depois às vezes eu me distraio, gente, eu começo a assistir uma coisa e não me pega, eu vou assistir outra. Aconteceu isso com Sense8, mas eu lembro que eu gostei. Agora, a melhor coisa do Sense8 eram as surubas psíquicas, né? A gente tem que falar. Que é o correto. Verdade. Se você tiver poder telepático, gente, se você tá assistindo a gente, tem poder telepático e não tá usando pra fazer suruba psíquica, você tá desperdiçando. Tá errado. É isso aí. Eu tava lembrando com o Fred uma série que eu tenho ódio, que eu não consigo assistir, cara. E é bom até tu falar aí, Reinaldo, que o Fred adora e eu não consigo assistir. Qual? É The Office. Cara, assim, posso falar um negócio pra você sobre The Office? Assim, eu gosto eu entendo a importância do The Office. Ela deu origem a diversas outras séries que usam o mesmo formato, mockumentary, certo? Ela é muito bem feita, ela é muito bem escrita, os personagens são muito bem desenvolvidos, só que eu compartilho de você o sentimento assim, o Michael, ele é demais, ele é too much, intragável, eu não consigo. Aí ele, assim, tão bom, tão bem feito que me irrita até meu último fio de cabelo. Exato, assim, você fica nervoso porque é muita vergonha alheia por ele, eu fico incomodado. E aí tem séries que usam do mesmo formato, como Parks and Recreation, que também tá no Amazon Prime, que é um pouquinho, o tom é um pouquinho, eles são idiotas, mas é um pouquinho mais abaixo, assim, né, o tom. E aí você consegue assistir sem sentir aquela coisa do tipo assim, mas é muito idiota, isso. Não, aí falando em série idiota, eu lembro de South Park, né, que aí é o cúmulo também, né? Mas South Park eu consigo assistir de boa, porque eu também consigo assistir de boa, cara. E eu acho horrível. Mas é porque é um desenho, né? Eu acho horrível, cara, assim, a South Park eu acho horrível. Tem hora que eu fico olhando e falo assim, cara, eu não acredito, eu sou uma pessoa horrível de estar vendo isso e tal, mas ao mesmo tempo, assim, eles sabem que é horrível e o problema é que o Michael é tão convincente, cara, ele faz coisas horríveis e ele realmente convence que ele não consegue perceber que são horríveis, cara, e você dá uma gastura, eu sei que é mérito do ator, cara, do Steve Carell, mas... Sim. É isso que a série é tão boa que eu não consigo assistir. Ele melhora no sentido, ele fica menos pior com o tempo. A primeira temporada é bem difícil. Mas depois que você passa ela, você consegue almoçar assistindo aquilo ali sem querer vomitar. E dar umas risadas. Gente, eu fico você fica mais constrangido do que rir, né? Efetivamente, mas... Você sabe assim, que assim, eu gosto muito, isso é interessante, né? Porque assim, o The Office, ele goza numa questão, pelo que eu vi, né, pelo menos, não vi todos os episódios, mas como você falou que o personagem ele melhora, né? E eu não sei se ele termina a série mais próximo de um ser humano com noção. Isso seria interessante, e aí até eu voltaria a assistir. Porque, assim, tem uma série que hoje em dia que eu gosto pra caramba, né?
e que tem, quando a galera mais nova vai assistir, o pessoal não entende muito bem porque é tão boa, que é Seinfeld. Sim. Porque assim, o Seinfeld, a premissa é que os personagens, eles não vão aprender e não vão melhorar. É muito bom, cara. Pior que a gente tá falando de papos tão amplos, tão coisa, eu tô lembrando de várias coisas que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Porque tu falou de... Ai, meu Deus. Enfim, eu lembrei de Sandman, que vai sair a série, né? Ah, você é leitor de Sandman também? Sou. Mesmo? Fã de Sandman mesmo? Ah, eu gosto de Sandman. Então a gente tem que fazer um episódio sobre Sandman, porque pra mim, assim, Sandman na verdade... Sim. Assim, porque Sandman é do universo de quem que a gente tava falando? Da DC, do Constantine. Constantine. É Vértigo, né? Da Vértigo. Isso. Mesmo no universo do Lucifer. Também. Esse Lucifer da série, né? Embora a série não retrate. É bem diferente, né? Mas é desse Lucifer. Eu sou muito fã de Neil Gaiman, cara, mas muito fã de Neil Gaiman. E vai rolar essa adaptação. Eu tô esperando coisas boas. Dessa adaptação e da adaptação de Fundação. Fundação eu vi. Do Asimov. Eu espero bastante coisa dessas duas. Tem outro projeto também do Gaiman, que o Gaiman, assim, ele adaptou o Good Women, né? Que é muito bom. Delicinha, cara, bem gostosinho de assistir. O final podia ser legal, mas... É igualzinho. É muito gostoso. É igualzinho o final do livro, cara. Não mudaram nada. É a mesma coisa. É o livro, assim, é o livro copy-paste, praticamente falando, assim, só que com, uma puta interpretação dos atores, né? Demais, incrível. E aí tem... e aí você vai ter American Gods, que a adaptação ficou ruim, mas... apesar vai ser um filme. Vai ser um filme também? Eles cancelaram a série. E vai fazer o final em filme. Não, acho justo. Assim, o problema é que, assim, eu acho que aí é engraçado. É por isso que eu falo assim, os roteiristas, os produtores, eles têm questões que eles querem trazer. Porque tem questões que o Gaiman traz no livro que às vezes, de repente, ficou meio datada, alguma coisa desse tipo. Por questão da interação da gente com tecnologia, essas coisas. E a série, ela tenta trazer questões atualizadas, só que, assim, eles não tiveram tanta habilidade para trazer algumas questões, e tem coisas que eu acho que eles fizeram até melhor do que o Gaiman. Por exemplo, eu gosto do Anansi da série, só que sim. O Anansi da série é problemático no sentido de que eles começaram a ser acusados de discurso de ódio, essas coisas, porque as pessoas não entenderam, né, sobre o que ele estava falando lá, o Anansi, né. E aí a série desandou, cara, infelizmente, mas eu gosto, assim, ela era cheia de possibilidades, né, cara, a série, cara. É uma pena. Agora eles estão para adaptar Os Filhos de Anansi, né, que que é um livro... Nossa, cara, você leu, Débora, Os Filhos de Anansi? Você gosta de ler comédia? Não, desses aí eu não conheço nada. Nada. Você conhece coisas da Vertigo, né? Mas não. Da Vertigo, não. Você leu Os Filhos de Anansi, Fred, ou não? Eu não li. Cara, assim, eu vou falar pra vocês, assim, se você quer comprar um livro pra dar risada e que você vai ler num final de semana, ele tem 400 páginas, assim, mas você senta assim, cara, e aí você fala assim, vou começar a ler. Mas ele é tão bem escrito e tão engraçado, cara, assim, ele tem uns momentos tão engraçados que você fica preso naquilo e dando risada sozinho com o livro na mão, cara. É o único, acho que é um dos poucos... Acho que tem uns 2 ou 3 livros da minha vida que eu ficava dando risada, assim, sozinho, com o livro na mão, eu olhando pro livro, e tipo assim, livro, você é tão divertido, assim, essas coisas. Eu me sinto assim assistindo House, cara. Eu me divirto muito assistindo House. Cara, rindo das... É um personagem que é muito sem noção, então você ri, né? Assim, eu gosto muito de House porque ele é Sherlock Holmes, né? Sim.
Eu sou muito fã de Sherlock Holmes, muito. Então, tudo que adapta, que tem uma pegada de Sherlock Holmes, eu gosto muito. Não, mas do filme com o Homem de Ferro, não, né? É um caso à parte lá, né? É outra parada. Mas o House, sendo um Sherlock Holmes da medicina, digamos assim, é incrível, porque ele dá detalhes que o próprio ator traz. E o próprio ator, depois, ele começou a fazer a produção executiva da série, né? Então ele começou a ser o dono da série, então ele começou a dar ainda mais a cara dele. E aí, cara, virou um dos personagens mais icônicos até hoje, assim, na história das séries, né? Mas o House, o personagem também é muito bem construído desde o primeiro episódio da série. Concordo. A gente tá assistindo, né? Assistindo tudo. A gente tá na terceira temporada agora. E assim, o Wilson é a escada dele, né? O Wilson faz a função do Watson, né? Sim. E ele é muito engraçado, cara. Mas é esse engraçado que você fica assim, cara, eu tô rindo disso, mas não é porque é exatamente engraçado, mas é porque as situações, o contexto e as críticas que ele faz, e até você tava falando desse jeito escrachado de falar aquilo que não deveria ser falado, de levantar, de colocar os outros personagens, seja o paciente ou a galera que trabalha lá com ele, em xeque o tempo todo, né? Inclusive moralmente, eticamente, isso me parece muito filosófico, sabe? O ponto filosófico chave da coisa do House é Everybody Lies, né? Todo mundo mente. Sim. Tem um livro com esse subtítulo, inclusive. Sim, é verdade. E aí coloca muito isso, né, das pessoas, as suas convicções são rasas, né? Ele tá sempre colocando isso, jogando na cara das pessoas o quanto elas são instáveis, são cheias de medo, não tem profundidade, coisas assim, sendo que ele é um escroto, né, também. Ele é frio, né? Assim, trabalha com dados, lógica, e normalmente os casos empacam ou tem algum problema porque as pessoas deixam de dar aquele detalhe, deixam de dizer porque elas algum problema ético se enquadra ali na questão e elas não dão aquela informação para ele. Sim. E ele desvenda isso. Sim, é sempre naquele segredo, aquele segredo particular que provocaria um escândalo, uma vergonha, né? Que é onde está o fato que geralmente causou a doença da pessoa, né? Assim, o House, eu acho assim, o House é uma série, eu costumo falar que eu tive esse papo quando a gente tava falando sobre o Invincible, e aí a gente tava falando sobre a questão de super-homens, né, tal, no cinema e nas séries, quadrinhos e tal, e eu falei assim, o primeiro lugar onde eu li uma citação do Nietzsche mesmo, né, foi num quadrinho do Alan Moore. E o House, eu acho que, assim, de certa forma, assim, muito daquele pensamento dele, do que ele tem, é o primeiro contato que algumas pessoas têm com Nietzsche, na verdade, assim. Porque, assim, muito da filosofia do Nietzsche tá na concepção do House, assim. Ele esse cara niilista, né? É niilista, nada faz sentido, você tem que fazer as coisas por fazer mesmo, sem ficar construindo desculpas para agradar o fulano Beltrano ou agradar algum padrão moral. Tem até um episódio que ele é antissocrático, né? Como o Nietzsche era, né? Exato. E outro dia, vamos dizer assim, tava numa página e o pessoal, vamos dizer assim, ele fez colocaram uma citação dele falando que do House, né? Falando que culpa é narcisismo. E aí vamos dizer assim, aí as pessoas começaram a entrar numa discussão bruta nos comentários, né? Achando um absurdo, tal, falar que culpa é narcisismo, porque você tá falando que a vítima ela tá sendo narcísica. E aí, vamos dizer assim, aí eu entrei na discussão, né, e falei assim, gente, quando ele fala isso, né, que a culpa é um narcisismo, ele tá falando no sentido nietzschiano de que a pessoa, ela tá imputando a ela um poder de que ela conseguiria, vamos dizer assim, que ela conseguiria ser responsável para impedir algo de acontecer. Então, assim,
Tipo, Ou mesmo que ela é responsável por algo errado ter acontecido. Exatamente. Então é nesse sentido que ele tá falando, assim, que essa culpa que você chama pra si é uma questão de que vai estar lá na genealogia da moral. Tipo assim, você fez uma promessa pra alguém e aí você vai supor que você vai ter poder pra sempre de sustentar aquela promessa. Você não sabe o que vai acontecer com você. Se você vai se transformar, se você vai ser outra pessoa, se você não vai ter mais os recursos pra estar sustentando aquela promessa, mas você faz isso no orgulho, no narcisismo, né? De que, não, assim, eu vou ter condição de sustentar essa promessa. Então, vamos dizer assim, é nesse sentido que ele tá falando, na verdade, de narcisismo. Aí a gente entrou... Então, o House, ele tinha muito essas questões nietzschianas, né, na verdade, assim. E aí, eu acho isso bem interessante, assim, que tem muita gente que acho que ficou niilista do jeito errado, aí é aquilo que a gente tava falando, porque, assim, eu acho que se tem uma coisa que Jesus Cristo e Nietzsche têm em comum, né, é que os dois são caras bacanas, mas às vezes o fã-clube não é legal. Estraga difícil. E aí, vamos dizer assim, a questão do House é a mesma coisa, assim, tipo assim, é um cara bacana, mas não tão bacana, aliás, mas o fã-clube estraga mais do que ele, né, cara? Então, assim, tem gente que vê House e sai se justificando pra fazer coisas horríveis com os outros, ou dizer coisas horríveis pros outros, essas coisas. Ele fala coisas baseadas também na questão da observação e leitura, né, que ele faz das pessoas. E porque também ele segue a sua... É um dos primeiros personagens que eu vi que seguem fielmente uma conduta... Ética mesmo? Ética, mas não é ética, obviamente, enviesada, né? A ética dele, às vezes, é uma ética individual. Ele vai medir as consequências a partir dele, não a partir do social, né? Sim. Mas eu acho que é justamente ética nesse sentido de praxis mesmo, assim. Do tipo, ele é coerente, assim, com o que ele fala, assim, é que ele é coerente até a página tal, né? Que, assim, na medida que a série vai evoluindo, né? Você vai ter a questão do Wilson, né? Que inclusive, assim, por isso que você vai ter um dos grandes pivôs, né? De ele reconhecer o problema dele é quando ele tá tão estragado e aí ele liga pro Wilson, tá chamando ele para buscar ele, e quem vai é a namorada do Wilson. E ela sofre um acidente lá, né? Não sei se vocês lembram desse episódio. E aí ela fica num estado de coma. A gente não sabe por que ela fica num estado de coma. E aí e aí você vai descobrir que na verdade ela tinha tomado acho que um antigripal, só que o rim dela parou de funcionar e aí impregnou no corpo todo dela. E aí não tinha mais o que fazer. E ela ia morrer de qualquer forma. E aí, vamos dizer assim, aí isso rompe a relação dos dois, né? E aí a partir daí, o House, ele começa a ver que ele, apesar de ele ser esse cara que sempre diz que ele fala e faz, pensa, fala e faz as mesmas coisas de forma coerente, ele começa a ver que ele não é dessa forma, que ele dá desculpas para poder continuar usando drogas e todas essas coisas e tal. E aí eu acho que... Ele sai do Nietzsche e vai pro Sartre, né? Exato. Pra assumir a má fé dele. Exato. Eu acho que sim. Eu acho que é bem colocado isso. Mas ele é um personagem que tem um arco bonito. Assim, o único problema é que eu acho que, assim, pra mim, a série tinha que acabar na internação dele lá. Assim, naquele momento que ele sai da rehab, aquilo lá é lindo, cara, assim. E eu não queria saber mais do que acontecia com aquela história a partir dali, cara. E eu acho que a partir dali eles... Aí é ladeira abaixo, cara, infelizmente. É só dinheiro. Assim, mas terminou bacana. Eu gostei do final. Assim, o final, o episódio final que eu falo, né? Não é nem o caminho. Terminou muito bacana. E ele tava cansado de fazer série, porque ele tava cansado de mancar. Imagina. Ele tava com problemas já no joelho, na coluna, por causa de forçar a barra e tal. Imagina. E não dava pra tirar isso do personagem, né? Não tinha como tirar isso do personagem, né, cara? Que é parte da personalidade dele, praticamente, né? Uhum. A gente ficou falando de várias séries aleatórias. Tem uma série que a gente não falou, que eu acho que é ela que dá início à questão da era de ouro da TV, né? Qual? Que
que é... Ah, meu Deus, esqueci agora. Do Sopranos, claro. Tony Soprano e tal. Que é a série de 99. Sim. Ela sim é considerada a primeira série em que dessa, meio que chamam também, eu li alguns cantos, de terceira era de ouro da TV, assim. Porque foi a primeira série que começou a desenvolver mais profundamente personagens, né? Sim. Aproveitando que eram vários episódios e pegava fazia arcos interessantes, arcos que iam de um ponto A a um ponto B, tá entendendo? Mas em vez da série se focarem em outras coisas que não construíam tanto assim, personagens, essa do Tony Soprano, um mafioso que ia pra psicóloga, é maravilhoso. Tinha crise de ansiedade, isso é maravilhoso, cara. E começou a ver outro lado, e aí foi isso que Lost veio com tanta força. Porque Lost tinha os flashbacks e os flash forwards, né? Você ia pra trás, ia pra frente, e você começava com aqueles arquétipos, né? O médico bonzinho, o moço lá que ajuda todo mundo, organiza. Aí tem um cara lá que é o caçador, e você vai ver o cara lá que é o malandro, e aí você vai ver que tudo isso dá uma volta, tudo isso ele possui cargas emocionais que a própria ilha ajuda a lidar com isso, e sai da ilha e volta para a ilha e lidam com isso. Enfim, foi uma série que essas idas e voltas trouxeram novas possibilidades, e acredito eu que séries assim foi o que começaram a trazer atores de cinema para TV, para séries, porque eles começaram a ver que eles conseguiam construir melhor personagens com um pouco mais de tempo, né? Em vez dos filmes, em vez de 2 horas, você ter 24 episódios para você mostrar o caminho do ponto A do ponto B, né? Que, assim, foi uma grande debandada, na verdade, que houve, né? Até hoje, né? Eu só tô lembrando aqui daquele fenômeno que foi aquela série 24 Horas. Aquilo lá foi uma loucura, né, cara? Jack Bauer. E Possible Situation. Também passava na Globo. O fenômeno do Jack Bauer é que a sensação que ele causava pra gente, porque as séries, nesse período, as séries tinham 24 episódios, né? Sim. E não era série 24 horas, porque cada episódio durava exatamente 1 hora do dia do cara. Então, você ia na mesma respiração dele, tá entendendo? Os fatos aconteciam. Claro que se ele ia pro banheiro, se ele tomava banho, se ele fazia alguma outra coisa, era hora que aparecia. Você aproveitava para ver. Aliás, ia pro intervalo. No intervalo tinha um conta-giros, né? Também no intervalo, né? Na verdade. Exato, quando voltava tinha passado 5 minutos. Isso era bem bacana. E aí era essa coisa. Claro que foi uma série que começou com uma coisa plausível, em alguma forma, né? E depois descambou para uma coisa do inacreditável, que era mais forte que o Superman, e todas as tragédias aconteciam com ele. Aí virou Grey's Anatomy. Porque só que ele terminou com todos os membros do corpo, diferente de Grey's Anatomy. Ai, gente, Grey's Anatomy eu assisto pelo absurdo. É muito bom, o absurdo. Qual a questão filosófica de Grey's Anatomy? Filho, a gente pode pensar aqui horas pensando o que é a vida, a existência, a morte, a falta de nexo entre os episódios. A falta de nexo é um ponto filosófico para desconstruir. Mas a falta de nexo, a questão da narratividade, essa é uma questão que sempre me inquieta, né? Porque assim, a questão e não só a mim, né? Merleau Ponty também vai trabalhar isso aí, né? Assim, essa questão da narratividade, da gente contar uma história, dizer para nós mesmos que a gente tem uma história, que nós somos seres contínuos no tempo, ela sempre me intrigou muito, né, cara? E assim, há um pouco de falta de coerência com os personagens. Eu até acho que é interessante, porque no frigir dos ovos, né, cara, a gente também faz coisas incoerentes, né? Às vezes a gente toma decisões que não são coerentes com
com aquilo que a gente diz, tal, é impossível, assim, seguir a coerência totalmente à risca, né? E eu acho que os personagens são falíveis a isso. É que aquela, né, assim, para efeito de roteiro, né, para efeito de storytelling, né, de contar uma história, o personagem não é uma pessoa, né, ele é um arquétipo e ele deveria ser constante, né? Assim, você não, mas por exemplo, é diferente. A Lorelai, que eu tava falando da Gilmore Girls, é uma mulher incoerente, que erra, que vacila, que faz merda, que volta atrás, que se arrepende. Ela tem essa incoerência como a personalidade dela, né? Já a Grey, de Grey's Anatomy, ela está totalmente perdida no tempo e no espaço, entendeu? Ela já casou não sei quantas vezes, ela já comprou o hospital e hoje em dia ela é funcionária do hospital que é dela, tá entendendo? Ela não lembra mais que o hospital é dela, tá entendendo? É assim, ela já caiu de avião as 5 vezes, já morreu e ressuscitou umas 10, tudo acontece com aquela mulher, tá entendendo? Já apareceu 20 irmãos e 20 irmãs que foram e voltaram. Assim, realmente ali, roteiro não tem. Tá faltando. É o problema dos quadrinhos norte-americanos, né? Que assim, do Homem-Aranha, do Super-Homem, esses caras que você vem contando a história há dezenas de anos, né, cara? Sim. E aí o que acaba acontecendo assim, que eles perdem a coerência porque cada roteirista que pega, vai lá, tenta criar um arco interessante, essas coisas, e aí de vez em quando... E aí talvez no Grey's Anatomy eles teriam que fazer, pra poder estar fazendo a série acontecer, eles teriam que fazer um reboot, né? Que é o que se faz no quadrinho. Que é você pegar, você ignora, e aí você reconta a história de origem, e aí você começa a contar a história de novo, cara. E aí, assim... É um troço completamente maluco, gente. É muito, muito maluco. Mas dá certo, tá fazendo sucesso aí até hoje, né, cara? Então não tem que... O Grey's Anatomy, eu acho fascinante, é que a escritora, a Rhonda, né? Ela usa a caneta dela como uma forma de vingança contra os atores maravilhosa. Ela mata todo mundo. O desagragador morreu. O Shonda Rhimes. Ator chiou um pouco mais, ela vai lá e arranca a perna, ou mata mesmo, tira da série. Conhecida por isso. É o poder do autor mesmo, assim, prático, né? Ela é Deus mesmo, né? Naquela criação lá, Deus, tipo assim. Isso é divertido. Não, é uma série que começou, Grey's Anatomy começou em 2006, 2007, sei lá, não lembro. Mas tá aí até hoje. Agora, uma série dessa que eu considero a última série dessa época de ouro, dessa coisa que não tava no stream e bombou muito, foi Breaking Bad, né? Nossa, Breaking Bad é até difícil. Eu teria que fazer um episódio só sobre Breaking Bad, que pra mim Breaking Bad é uma coisa assim, cara, completamente fora da curva, em termos, assim, é um edifício, assim, e é um edifício, é um monolito, assim, e há 6 temporadas que elas são desse jeito, né? Que, assim, vou citar um exemplo de uma outra série que eu considero que a primeira temporada, ela é muito bem feita, mas ela não consegue segurar por mais de uma temporada, que é Westworld. E Sim. Quando eu termino de ver quando você termina de ver o último episódio da primeira temporada e você vê o que construíram na tua frente, você fala assim, cara, como eu não vi isso? E aí você vê o tamanho daquilo, do artesanato, do artefato mesmo, né, que é a série. Aí você fala assim, caramba, que coisa intrincada, genial. E o Breaking Bad, na verdade, ele é isso, só que durante 6 temporadas. E aí você... E aí é indescritível, assim, como eles conseguiram fazer isso durante tanto tempo e se manter fiel e não fugir do fio condutor inicial, manter a autenticidade dos personagens. E como, assim, que isso é uma coisa que eu acho que é importante numa obra de ficção, né? Assim, o personagem, assim, nós também somos isso, né? O personagem, ele se revela nas escolhas, né? Então, assim, na medida que o personagem ele toma uma ação, aquela ação ela tem que dizer alguma coisa sobre o personagem. E aí,
assim, e o Breaking Bad ele segue dizendo coisas sobre o Walter White e você fica acompanhando aquelas coisas que ele vai dizendo a respeito dele mesmo e percebendo que ele é um cara que não é bom, mas você torce que chega num ponto que você sabe que não tem salvação pra ele e que o máximo que você pode torcer é pra alguma redenção, assim, ele tomar um último ato de humanidade, assim. Porque você sabe que o final dele vai ser esse, assim. Sim. Não tem jeito. Né? Não, na verdade, a premissa séria é a seguinte: ele tem um final. Vamos ver o que é que ele vai fazer com esse final dele. E aí ele toma as escolhas mais absurdas, e é uma série que é tão fantástica que hoje eu gosto muito de Better Call Saul, né? Sim. Que ela deixou ali esse legado de você conseguir fazer uma spin-off que casa, assim, perfeitamente, né? Sim. Quem acompanha, não sei se você acompanha Better Call Saul. Eu assisti até a segunda temporada, eu retomei de tanto o Rineu ficar insistindo pra mim, falando assim, você tem que assistir Better Call Saul. E aí, eu também sou militante de Better Call Saul, eu sou. Mas eu entendi, assim, eu acho o Better Call Saul, assim, ele é mais leve, mas ao mesmo tempo eu acho ela mais triste. Do que Breaking Bad. Cara, porque vai ficando assim, se tu assiste até a segunda, né? Cara, ela tá quase encontrando, você fica ali, ela tá quase encontrando na história do Breaking Bad, sabe? Sim. Então dá essa ansiedade, essa coisa assim de você querer ver como é que é essa história do Saul, que tá totalmente dentro da história do Breaking Bad, né? Tá. Na verdade, assim, o Saul, ele é o Saul, né? Ele tem uma coisa que é até mais trágica, né? Porque a gente já sabe como é que a história dele vai terminar, né? A gente sabe qual que é o destino dele. E aí ele, diferente do Walter, ele quer ser um cara legal. O Walter, ele dá a desculpa de que ele tá fazendo por motivos nobres, mas você sabe que ele não tem essa pretensão de ser um cara legal com os outros. E o Saul, eu acho que ele tenta ter esse vínculo. E eu acho que, assim, em termos de comentários, como é que eu vou falar assim? Se a gente for falar de filosofia mesmo, né, se a gente for tirar de coisas filosóficas de Better Call Saul, eu acho que ela é mais rica do que Breaking Bad. Principalmente na imagética, né? O próprio antagonismo dela, do Chuck, né, com o Saul, é uma discussão de ética utilitarista, com uma ética. Eles botaram a ética utilitarista do Saul com o kantiano, conversando lá, porque o Chuck, ele é assim, não importa assim, se vai ferir os outros, não importa se as pessoas vão se machucar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Tipo assim, vou fazer o certo. E o Saul é aquele cara, tipo assim, não, o importante é eu tomar as decisões, mesmo que elas sejam erradas, contanto que elas maximizem o bem-estar daquelas... o meu ganho e o bem-estar daquelas pessoas que eu me importo, né, na verdade, assim, aquelas pessoas... Mas depois ele vai desenrolando com a menina, né, que é a namorada dele, cara, aí tudo isso aí vai ganhando novos conflitos, que são muito humanos, né, é muito bom. E mexe com esse lado jurídico, né, que tanta gente tem dificuldade mesmo com a lei, com a ordem, né, com tudo isso. É bom. Eu só tô lembrando que ele lançou um filme recente agora, o ator que faz o Saul, que é dos mesmos escritores de John Wick. Sim. E que é dessa temática daquele cara de sequestrar minha família e eu vou pegar você. Meu Deus. Então ele é um cara de 50 anos que está na porrada. É o John Wick. É que nem o Liam Neeson, eu acho mágico isso, cara. Você pegar um ator velhão, cara, e aí você virar e falar assim, não, esse ator velhão aqui, ele vai dar um couro em todo mundo, cara. Eu acho isso muito legal. Bem Chuck Norris. Uma vez perguntaram é Chuck Norris. Perguntaram pro Leonilson sobre a idade, aí ele falou assim, pergunta isso baixo, porque acho que eles não sabem quantos anos eu tenho. Por aí, né? Cara, eu acho isso genial, cara. Assim, mas ao mesmo tempo, assim, é uma doideira, né? Por que existe essa demanda? Que nem eu sei que o Jack Chan, ele fez um filme também nesse sentido, né? Que acho que é o Estrangeiro, não sei.
que mataram minha filha, e aí ele tá representando um cara velho também, assim, e aí ele vai atrás e começa a caçar todo mundo também, assim. Porque a vingança, ela é maravilhosa. É sempre o melhor motivo. Assim, eu defendo que as pessoas não vivem em prol da felicidade, elas vivem em prol do alívio. O alívio é o melhor dos sentimentos e ele está envolvido em tudo que é bom. E a vingança é um alívio da raiva, né? É quando toda a raiva se extravasa, você junta razão e emoção, porque a vingança sempre há um nível de racionalidade ali, e você mistura tudo, joga tudo isso. E aí faz uma série maravilhosa. Revenge. Outra série polêmica, cara. Revenge, cara. Revenge eu achava engraçado que assim, eu assisti a Revenge, né? E ela é basicamente o Conde de Monte Cristo, né, cara? Assim, ela é copy-paste de O Conde de Monte Cristo. Assim, o cara saiu, ele foi traído, essas coisas, e aí ele volta, ele descobre uma fortuna, essas coisas, então ele volta como essa figura majestosa, cheia de riquezas e tal. Todo mundo, a sociedade começa a bajular ele, e aí... Não, Reinaldo, você está descrevendo Tieta. É isso que eu ia falar, Tieta. Isso é Tieta. Tieta também, cara. Tieta também é Conde de Monte Cristo, cara. E aí você vai ter... E aí talvez, se eu não me engano, Tieta também tinha isso com o sobrinho dela, né? Aí vamos dizer assim, o que acontece no Conde de Monte Cristo? Ele desenvolve afeto pelo filho da mulher que traiu ele, né? Que é o filho dele, né? Na verdade, assim. No Revenge, ela desenvolve afeto pelo filho da pessoa que ela quer destruir, né? Nesse caso, né? Só que não obviamente, ia ficar estranho ser o filho dela, porque eles têm a mesma idade, não tem como. Né? Mas vamos dizer assim, essa dinâmica é a mesma, né? E aí isso fica segurando um pouco o personagem de ele chegar a esse extremo de destruir tudo, né? Então você tem essa tensão entre o amor... Foi muito esse Pretty Little Liars. Sim, eu não assisti essa série, falaram muito bem, cara. Gente, é incrível, é muito boa. Mas também tem aquele personagem que te irrita até a tua última gota de paciência. Né? No mesmo nível do Steve Carell no The Office. Mas são mulheres, e é uma discussão bem desse tipo assim, né? Eu quero te destruir, mas eu tenho um objeto de afeto que atrapalha essa relação, que são as filhas delas. Sim. Que é muito... Cara, a série é foda. Muito, muito, muito boa. Pretty Little Liars, ela tá no Amazon Prime, né, também, né, se não me engano, né? Sim. Não preciso assistir. Eu sei que tem a This Is Us, todo mundo fala que eu preciso assistir também, falam maravilhoso. Não, pelo amor de Deus. É aquela série, se você tem alguma coisa engatilhada, ela vai dar esse gatilho. Olha, cara, eu assisto This Is Us, mas não todo dia, porque você tem que estar bem para assistir, você tem que estar naquele dia tranquilo, que não vai te afetar, porque é uma série feita para mexer com as pessoas, assim, e eles fazem isso de uma maneira que na filosofia do Schiller, ele fala da poesia ingênua e da poesia sentimental, né? Daquela literatura que é sentimental, quer dizer, ela é feita porque ela sabe onde vai te tocar ali para te deixar abalado, né? Sim. Essa é a poesia sentimental. Enquanto a poesia ingênua é aquela que é bela pela beleza em si mesma, né? Então eu digo que a This Is Us é uma série muito, muito sentimental. E tem hora que isso irrita, sabe? Irrita. Mas é uma série
Enfim, né? Tem Rich Miller, então fica tudo. É que nem ver filme, é que nem ver algumas animações aí eu sou mó chorão, né, cara? Assim, eu sou aquele cara assim que. E principalmente assim, quando tem. É uma coisa mágica, assim, quando tem o trabalho de muita gente envolvida, né? Quando você vê a animação, principalmente as animações clássicas, se bem que toda animação 3D, termina de ver uma animação 3D, quando começa a subir os créditos, cara, aquele exército de gente fazendo, né, cara? Porque a animação é muita gente pra fazer. E aí, por exemplo, assim, esse Soul, por exemplo, essa animação é maravilhosa, né, cara? Eu chorei pra caramba. E Rei Leão também. O Irineu gravou com a gente, o Soul. Gravou falando sobre Soul. Nossa, cara, eu achei... Soul e Platão. Tem tudo a ver, né, cara? Assim, tem toda uma questão platonista lá no Soul e tal. É maravilhoso esse filme. Mas ele também tem muito sobre a experiência estética, né? Também, assim, o Soul, né? Ele assim, eu acho ele maravilhoso em vários. Ele tem várias camadas e, assim, como todas as obras assim que valem a pena, você consegue sentar e ver várias vezes e você sempre tirando alguma coisinha, sabe? Que nem você assistir Brilho Eterno, por exemplo, de Uma Mente Sem Lembranças. Assim, até quero. Esse é outro filme também que choro pra caramba. Eu lembro de estar no cinema, assim, olhando, vendo, assim, e chorando, cara, chorando copiosamente, vendo, falando assim, não, como é que pode um negócio desse? Olha o que esses caras... E aí, vou dizer assim, é uma... Igual eu, quando assisto Cidade dos Anjos. Nada a ver. E é uma coisa muito doida, assim, quando eu vou ver essas coisas, assim, quando, por exemplo, assim, que nem eu sou um fã do Kaufman, absurdo, né, do roteirista do Brilho Eterno. Não, o roteirista do Brilho Eterno, né? O Kaufman. O Kaufman, isso. E aí, vamos dizer assim, quando eu vou ver um negócio desse, junta a emoção de você tá vendo a história mesmo, né? De você ver essa coisa como é que é mesmo que você falou? Da poesia sentimental. Você vê a poesia sentimental que tá lá diante de você. Então junta isso, mas também junta assim, a capacidade de você ficar vendo a engenhosidade da pessoa em fazer isso. E aí, vamos dizer assim, e aí eu me sensibilizo assim com o artifício mesmo que a pessoa teve de pegar e tá juntando essas coisas e promovendo isso. Já pra gente encaminhar pro final, porque agora a gente já tá aqui há 2 horas de papo, é uma pena que caiu, a gente perdeu uma parte dos nossos espectadores, depois talvez eu vou tentar fazer uma emenda, porque, poxa, eu tava ansioso por esse programa com vocês. Vocês têm conteúdo muito rico. Mas assim, o Fred falou de Sandman, e aí vocês escolhem qual vai ser nosso próximo bate-papo, que eu quero bater papo com vocês outras vezes. Mas assim, o final de Sandman, ele também assim, o Gaiman, ele é muito dedicado em sentido de plantar coisas, né, na história, que elas vão ser colhidas lá na frente, né? E eu acho isso quando o cara tá tocando um projeto durante muitos anos, que é o caso do Breaking Bad, né? Tal, ou então quando é um filme muito longo e complexo, que você sabe que o roteiro é muito grande, eu acho que esse cuidado ele é muito bonito, né, de você ver, né, no trabalho do roteirista. E o final do Sandman, assim, quando termina também, assim, a última cena, assim, que eu não vou falar qual que é, né, pra não dar spoiler, quando você tem que se despedir daqueles personagens, você também fica com essa sensação, assim, disso. E com esse sentimento de me despedir desses personagens, eu vou me despedir de vocês, que são essas pessoas maravilhosas que se dedicam. Muito bom. Adorei. Ai, que maravilha. Pessoal, obrigado pela participação. Eu vou